Se fosse uma festa normal. Eu falei pra ele, pai, pelo amor de Deus, não vai fazer piada lá na hora, pelo amor de Deus, é um momento sério, pai. Adoro uma piada. Podem ficar mais grudadinho um no outro. Com a certeza que o encontro entre vocês transformou vocês em pessoas ainda melhores. Casar é oficializar esse sentimento de união que existe entre vocês e que é tão forte. É se comprometer, apoiar o outro, é dar mais um passo na direção de uma família. Casar também é escolher uma data. Dia 21 de dezembro de 2000, a realização deles é motivo de muita alegria. Vocês conseguiram, reunir as pessoas que se encantaram com o amor de vocês. Vocês têm os pais de vocês, seu Norival Pumu, e em muitos sentidos, a mais segura de um parceiro a outro. O pai que ensinou os filhos a rirem de tudo, até de si mesmo. Mesmo morando longe, antes de nós, os avós. Não dá para falar de pessoas tão queridas sem falar deles, porque os avós deixam marcas que atravessam gerações. Foi uma mulher muito à frente do seu tempo, num período em que as mulheres eram silenciadas. Ela passava por cima das expectativas, das regras e às vezes até dos maridos. E olha, foram 6. A bichinha é porrete, forte, destemida, decidida e sem medo
de desagradar quando precisar, quanto a água, tão única que parece a própria personificação da originalidade. Geniosa na medida certa, batalhadora pela vida inteira, inteligente, curiosa e, sobretudo, que aprende que é isso que fica, é isso que importa. O amor dos nossos avós supera o tempo. Eles também vivem em nossos pais, nós viveremos em nossos filhos. Os avós nunca morrem, porque a memória do que foi bom e bonito permanece para sempre. Vocês são pedacinhos desses avós. Mas vocês também têm aqui amigos. Amigos esses que não escolhem pelo nome, e sim pela sintonia. Chegam devagar e de repente já fazem parte da vida. São vozes que animam, conselhos que acolhem, abraços que sustentam. Todos acompanharam a evolução de vocês como pessoa e como casal. E no meio de tanta gente legal, vocês escolheram alguns para representarem essas pessoas especiais. São os padrinhos e madrinhas. E vocês carregam histórias, cumplicidade, memórias e a responsabilidade linda de ajudar a proteger esse mundo. Estar aqui é um compromisso com eles. É importante na vida do Léo. Acompanho a Fernanda há quase 10 anos. Viu o Léo antes dela e ouviu todos os surtos e confissões dessa história. E sempre pronta a ajudar. Cheia de luz e bondade. Indo nos surtos, fofocas e prints sobre o Léo. E apoiou cada decisão da Fernanda. Tanto a que parecia loucura, quanto a que virou amor para a vida inteira. Ele muda a vida de vocês. Ele não muda sentimento, afeto, carinho, amor, respeito. O que ele muda é estado civil, ele muda direitos, ele muda deveres, mas ele muda o nome também. Porque a partir de agora, Leonardo passa a se assinar Leonardo Bianchi Irli. Fernanda passa a assinar Fernanda T. Bianchi Irli. Olha como é especial, não é só vir aqui e assinar um documento. É nesse momento que vocês se comprometem um com o outro diante de uma sociedade. Própria coragem. Fernanda vinha de uma vida cheia de aprendizados, entre mudanças, irmãos e desafios que a fizeram amadurecer cedo. Trazia no peito a força de quem precisou se reinventar muitas vezes. Depois de anos vivendo com medo do futuro, finalmente voltou a sonhar. Ela aprendeu a ser verdadeira, livre e inteira. Alguém que só reconheceria o amor quando pudesse ser exatamente quem é. Leonardo, por sua vez, cresceu entre o centro de Curitiba e o aconchego da avó lá no sítio Sertão. Viveu uma vida simples, introspectiva, guiada pela música, pela noite do karaokê e por escolhas que o levaram a se descobrir devagar. Por muito tempo, viveu no automático, até encontrar novos rumos, propósitos e um caminho que o transformou de dentro para fora. E antes que o destino aproximasse os dois, eles já carregavam algo em comum, a capacidade de se refazer. Fernanda reaprendendo a olhar para o futuro. O Léo descobrindo que podia ser muito mais do que imaginava. Eles não sabiam ainda, mas tudo estava preparando cada um para reconhecer o outro, para viver um amor que faria sentido, principalmente porque cada um já tinha encontrado a própria verdade. Foi no dia 24 de maio de 2019, no Karaokê Bar, lugar que
sem que eles imaginassem, se tornaria cenário de muitos recomeços, que Fernanda e Leonardo se encontraram pela primeira vez. Ele estava ali há horas, num daqueles dias difíceis em que a gente acaba bebendo um pouco além da conta. O bar estava quase vazio quando a Fernanda entrou, sem nenhuma intenção romântica. Tinha passado para ajudar uma amiga que queria conhecer um cara gato, que estava cantando Arctic Monkeys. Mas antes mesmo de procurar o tal gato, ela subiu no palco e cantou Wicked Games. E apesar de o Léo não lembrar muito daquela noite, ele nunca mais esqueceu a voz dela cantando aquela música. Instintivamente, ele se aproximou e os dois, que mal sabiam quem eram, passaram uma noite inteira conversando. Mas a Fernanda estava comprometida naquela época. E ali começou uma amizade, daquelas cheias de química. Não declarada. Cheia de e se, cheia de histórias no karaokê que sempre rendiam mais uma tarde. A verdade é que nada aconteceu naquele dia, mas algo aconteceu. Depois daquela noite, eles continuaram se vendo no karaokê, conversando, rindo, se entendendo de um jeito que não dava para explicar. Fernando, achando o Léo bom demais para estar sozinho, tentou apresentar amigas para ele. Várias. Nenhuma tentativa deu certo, porque, embora ninguém soubesse na época, eles já tinham encontrado um ao outro. Quando Fernanda terminou seu relacionamento, veio o primeiro beijo. Um beijo que mexeu com os dois de um jeito inesperado. Daqueles que deixam o corpo leve e a cabeça confusa. Não se desgrudaram o final de semana inteiro. E os dois guardam até hoje a sensação de que aquilo parecia natural demais, como se fossem duas metades que finalmente se encontraram. Mas como em toda história que precisa amadurecer antes de acontecer, o tempo separou os dois de novo. Fernanda mudou para Itajaí no final de 2020. Léo iniciou outro relacionamento. E ela também. Mesmo assim, sempre que estavam solteiros, a vida dava um jeito de colocá-los um na rota do outro, de novo. E toda vez que isso acontecia, era igual, leve, intenso e inesquecível. Anos depois, Fernanda voltou de vez para Curitiba. Eles passaram a se falar nas redes sociais e o campeonato de karaokê aproximou os dois novamente. E dessa vez eles estavam no mesmo tempo. Ela solteira, ele terminando um ciclo. Naquela noite, no meio das músicas, das risadas e da história que nunca deixou de existir, eles perceberam. O sentimento nunca tinha ido embora. Beijaram-se de novo, como se o universo tivesse segurado o final perfeito por anos. Depois do beijo, eles simplesmente não se largaram mais. Uma semana depois já estavam morando juntos. O Léo foi para a casa da Fernanda e a partir dali sair virou quase impossível. A única segunda-feira em que ele tentou dormir em casa foi horrível. Tão horrível que no dia seguinte ele voltou, como quem já sabia onde era o seu lugar. O começo não foi simples. Duas rotinas diferentes, dois jeitos distintos de viver, ajustes necessários. Houve conflitos, conversas, pequenas crises. E aos poucos, as soluções. Nada perfeito, mas tudo muito verdadeiro. Entre uma adaptação e outra, o Léo gostava de brincar dizendo que ia pedir a Fernanda em casamento. E ela, já acostumada com a brincadeira, respondia: "Ah, tá bom, né?" Rindo, do mesmo jeito. Em uma dessas vezes, ela respondeu diferente. Mais direta, mais séria. E foi aí que ele percebeu. Naquela resposta havia muita verdade. E ao reconhecê-la nela, ele entendeu algo ainda maior. Ele também queria casar com ela. Não demorou para começar a planejar,
providenciou um anel lindo, chamou os amigos e não teve dúvida nenhuma sobre o lugar. Tinha que ser ali, no karaokê. O palco de tantos encontros, desencontros, risadas e descobertas dessa história. Enquanto Fernanda aguardava sua vez de cantar, Léo chegou. Se ajoelhou, fez o pedido, veio a gritaria, a emoção, o espanto e, é claro, o sim. Fernanda aceitou, mesmo sem estar com a unha pintada de clarinho, que era como ela sonhava. Porque naquele momento não era sobre o detalhe perfeito, era sobre a certeza. Conhece e fica. Foi rápido? Sim. Mas quando duas pessoas se encontram várias vezes antes do encontro verdadeiro, tudo flui como se já estivesse escrito. Fernanda e Leonardo se apaixonaram muitas vezes, sempre que se reencontraram. E dessa vez foi para durar. Foi para construir, foi para sonhar, foi para ficar. E nenhum dos dois mudaria uma vírgula dessa história. Porque foram exatamente esses caminhos, os acertos, os desencontros, as esperas e os reencontros que trouxeram os dois até aqui, diante do amor, da vida, um do outro. Primeiro de tudo, para mim, elas representam um pacto entre vocês. Mas elas representam todos os dias que vocês passaram juntos até decidirem estar aqui. E, consequentemente, como elas irão fazer parte da vida de vocês a partir de agora, elas também irão representar todos os dias que virão pela frente. Fernanda, Eu te recebo como minha esposa. Prometo te amar. Te respeitar. Te cuidar. E ser fiel a você. Ser fiel a você. Hoje. E todos Todos os dias das nossas vidas. Eu te recebo como meu marido. Prometo te amar, te respeitar, te cuidar e ser fiel a você. Hoje e todos os dias das nossas vidas. Fernanda, desde sempre você foi a pessoa mais acolhedora que eu já conheci. Você tem um jeito raro de fazer o mundo parecer um lugar melhor só por estar nele. Eu amo o seu humor, o cuidado que você coloca em tudo que faz. Você conecta pessoas, transforma ambientes e, sinceramente, tem um talento impressionante de estar sempre certo. Você é inteligente, linda de um jeito que eu não consigo colocar em palavras. Sua personalidade é tão forte e marcante que todo mundo sabe quem é a Fernanda Rita. Eu me apaixonei por você desde a primeira conversa, mesmo bêbado, e sem lembrar de metade da noite. Curiosamente, eu ainda me lembro de você cantando Wicked Games e de falar a madrugada toda comigo. Com você nunca precisei usar máscaras, você logo de cara quebrou todas as minhas defesas. Quando estamos juntos, somos como um vulcão e um tornado. Você sabe disso. Pra mim, o nosso momento mais marcante talvez seja cantando a Wanna Be Yours pela primeira vez ou o nosso primeiro beijo. Difícil escolher. Tudo com você vira uma lembrança inesquecível. O primeiro beijo foi certeza e o pedido de casamento foi a realização. Hoje, até ir comprar pão sem você é triste. Eu amo fazer tudo com você, eu amo cantar com você, eu amo estar com você. Chorar vendo filmes e séries, eu amo estar com você. Não posso te prometer o mundo inteiro, mas prometo mover montanhas e rios para cuidar de você e de nossa família. Prometo fazer de suas lutas as minhas, prometo estar com você em todos os momentos e prometo honrar todos esses compromissos todos os dias. Você é meu mundo, Fernanda. Sem você, não existe Leonardo. Te amo. Eu sempre lembro de você no karaokê. Todo misterioso, com o pé apoiado na parede, a voz sexy cantando as músicas que hoje são completamente nossas. Eu lembro do seu semblante quando me via, ficava empolgado e eu amava isso. E foi assim que tudo começou. Com muitas músicas e conversas que duravam até a manhã do dia seguinte. Como crianças saindo da escola, prolongando o caminho para casa só para ficar mais um pouco juntos. As coisas não mudaram muito de lá para cá.
A gente continua conversando por horas sobre coisas tão aleatórias que às vezes eu me pergunto como foi que a gente chegou naquele assunto. E eu continuo amando a sua risada, o seu senso de humor, a sua sinceridade desempreada e até o seu jeito de querer ser sempre o melhor em tudo. Eu continuo apaixonada pelo seu excelente gosto musical, que é um indie com doses muito bem equilibradas de sensualidade e depressão. Agora, das coisas que mudaram, eu rejeitava completamente a ideia de ter filhos, casar e passar a vida com alguém. E hoje eu rejeito a ideia de passar essa vida sem você. Você não chegou com um manual de como lidar comigo, porque não é algo fácil. Mas você foi me desvendando, aprendendo, fazendo concessões, até de coisas que você odeia, tipo tirar fotos e gravar vídeos. E agora vai ter quase 1 hora de vídeo do nosso casamento. O nosso relacionamento vai muito além de fazer tudo juntos. Tipo, você babando no meu ombro depois de 20 minutos de chuva. E eu poderia ficar aqui por horas falando sobre essas coisas, mas esses momentos são só nossos. E a minha promessa pra você, Leonardo, ela é muito simples, mas ela é verdadeira. Eu prometo que eu vou continuar sendo, às vezes, chata, e ciumenta e divertida também. E eu vou ser sempre a sua dupla perfeita de um dueto. E às vezes tudo isso no mesmo dia. Mas acima de tudo, eu prometo pra você e para as pessoas mais importantes das nossas vidas que estão aqui presentes, que eu sempre vou buscar ser melhor pra você. Porque é exatamente isso que você merece. Eu te amo. Léo, agora você pode beijar a sua esposa. vacuum cleaner, breathing dust. I wanna be a Ford Cortina, I will never run. Like a coffee hut, let me be a coffee god. You call the shots, babe, I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart is too high than I thought. Baby, I just wanna be yours. I wanna